coisa que eu acho que seria bom a gente explorar aqui é quais são os aspectos que a senhora entende que nesse momento te levaram assim, poxa, eu preciso aceitar o desafio de ser candidata a governadora do estado. O que é que te motivou a isso? Poxa, eu acho que eu posso contribuir por quê? Então, primeiro que isso passou por uma discussão do meu partido, o PSTU, né? Discutiu que a gente, digamos assim, era importante ser o nosso nome pela inserção que a gente tem, digamos assim, no movimento, né, nos movimentos sociais, no movimento da saúde, por ser uma categoria que mesmo durante a pandemia a gente desenvolveu lutas, né, lutas importantes, digamos assim, tanto do ponto de vista nacional, mas que também aqui no governo do estado contra a política que o governo da Fátima Bezerra desenvolveu durante a pandemia, também o governo municipal, e porque a gente acha e que a classe trabalhadora, a população pobre do estado do Rio Grande do Norte, tem que ter uma outra alternativa que não seja as candidaturas que estão aí postas, né, que é da própria governadora Fátima, que está junto com as principais famílias e elites e oligarquias desse estado, e que também não seja uma candidatura de extrema direita ou candidaturas reformistas, né? A gente acha que a classe trabalhadora, pela crise que a gente vive hoje, tem uma necessidade de ter, mesmo que, digamos assim, a gente tenha essa dificuldade de chegar para todo mundo, mas que a gente tenha esse programa que um dia as pessoas, né, vão ver que o que a gente falou tem sentido. A minha pergunta também é o porquê a senhora escolheu o partido PSTU. Se a senhora já conhecia antes, se a senhora já era associada, e como foi justamente essa decisão do seu nome vir para disputar aí a senhora aproveita e já decodifica a sigla, né? Pronto. Então, o PSTU significa Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, certo? Eu fui militante do PT, né? Seja quando eu já, digamos assim, trabalhando depois da universidade, fiz parte da direção municipal do PT em Mossoró, fiz parte da direção estadual também do PT. Mas eu saí do PT nos anos 2000, né? Inclusive antes mesmo do Lula, digamos assim, chegar ao poder. Eu conhecia o PSTU dos movimentos, né? Mas a minha vinda para Natal e a convivência com os companheiros e com as companheiras do PSTU, tanto na CUT como no Centro de Saúde, e a política de condução, de como o PT estava caminhando, entendeu? Isso me deu muita crise. Sim. Eu disse, não, esse não é o partido que tem o programa com a política que eu defendo. Que no início eles se rotulavam como partido dos trabalhadores, né? Sim. E vendeu esse peixe para muita gente que acreditou, muita gente que... E aí eu acho que muito, muito bem a sua fala, que ela falou que você viu que não era aquilo que concordava e decidiu romper. Seguir um novo caminho, foi aí que a senhora se deparou com o PSTU, no caso. Isso já tinha crise antes. Tá. A resposta, acho que é confluente. Dentro disso, então, o PT e Lula seriam uma espécie de traidores do processo da causa operária, por exemplo? O PT, ele nasceu das lutas operárias, né? Sim. Das greves dos metalúrgicos. Inclusive, o presidente nacional do PSTU, o Zé Maria de Almeida, né? Ele foi preso juntamente com Lula, né? Mas, assim, ele continua, ou seja, socialista e revolucionário. Nunca se vendeu. O PT, para chegar ao poder, foi se fazendo alianças com todo mundo, né? E já tinha as crises e as divergências. E inclusive, o PSTU, a corrente embrião que fundou o PSTU, era uma corrente
interna do PT, que era a convergência, né? Sim. Socialista. E que um dos motivos de ruptura, que aí se formou a FU, antes de formar o PSTU, se deu no Fora Collor, né? Que naquela época, ou seja, Collor era o que era, mas o PT não tinha acordo, ou seja, com o Fora Collor. E naquela época, mesmo as massas, os estudantes, os movimentos, foram às ruas e já pediam o Fora Collor. Então, assim, toda essa política, né, e as alianças. E quando chegou em 2003, Lula, ele prepara o primeiro ataque aos servidores públicos, que foi a reforma da Previdência. E isso fez com que várias entidades sindicais saíssem da CUT, que era a Central Única dos Trabalhadores, porque a CUT ela passou a apoiar a reforma da Previdência. E houve uma desfiliação de vários sindicatos no país, né? E, inclusive, o Sindsaúde se desfiliou em 2006, o Sindicato dos Bancários, e com isso foi se criando um movimento nacional de uma outra, central, que inclusive é a central que a gente constrói, que é a CSP com Lutas, que é uma central sindical e popular que congrega... Conhecida como Com Lutas mesmo. Com Lutas, mas a chama CSP porque ela não é apenas sindicato. Quando ela foi fundada, era só Com Lutas. Aí depois, entendeu, se incorporou o CSP, porque ela tem na sua composição, inclusive de direção, os estudantes, as mulheres, o movimento negro, os indígenas, porque a gente entende que a classe trabalhadora não é formada apenas de sindicatos.